Olá pessoal, eu sou Silvia De Luca, compositora, e fui convidada junto com outros colegas a falarmos sobre percepção musical, um desafio. Depois de alguma reflexão, eu decidi trazer para vocês o verbo perceber no lugar de percepção. Eu acho que o verbo ele consegue dar muito mais o foco no que eu pretendo, que é o nosso papel ativo, tanto como um ouvinte de música, né? O que nós percebemos ou o que nós queremos perceber ou o que nós podemos perceber, também em nós compositores, o que nós percebemos da nossa própria expressão a ser passada, não é? Essa decodificação do que eu percebo da vida, do que eu percebo do mundo, do que eu percebo da humanidade. Isso é um trabalho bastante profundo daquilo que eu quero transmitir, do conteúdo que eu quero trazer, né? A seleção que eu vou fazer de tudo aquilo que eu filtrei da vida, da minha rotina. Tem um pote gigante, né? Um recipiente gigante de impressões ou considerações ou reflexões da vida, e eu tenho que selecionar isto e fazer a percepção justamente ou melhor, a passagem daquilo tudo que eu somei em mim para a própria partitura, que é o que a gente usa como meio para fazer isso. Então, esse auto-perceber-se, né? Perceber a vida, perceber o entorno, auto-perceber-se, tudo isso papel ativo que eu falei, né? A maneira de registrar isso na partitura, e daí vai além porque o intérprete terá que perceber aquilo que pelo que você optou, ou pela forma que você optou falar, trazer aquele tema ou aquele abordagem que você pretende, enfim, aquilo que você tomou como sujeito da sua composição. Então, a maneira de você registrar isso para que isso chegue ao intérprete, né? O foco que você vai está dando, o foco que você está dando na sua partitura, na sua música, e transmitir isso com uma linguagem, com uma escrita, né, com uma técnica tal que possa ser percebida de uma maneira fluida, de uma maneira automática e simplificada para o intérprete. Isso é um desafio constante. Toda obra é um desafio, né? É claro que a gente aprende com os erros e com os acertos havidos em relação às obras passadas, mas cada obra te instiga mais, porque é um outro universo, não é? São outras maneiras de você selecionar aquilo tudo que te interessa ao seu redor, é uma outra maneira de você organizar essas ideias, não é? É outra maneira de você traçar as tramas que falam sobre isso. Então isso exige, sem dúvida nenhuma, uma maneira de registro muito peculiar para cada obra, uma nova decodificação daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo, daquilo que eu gostaria que chegasse, né? Como sendo o meu, como sendo expressão minha, né? E que eu não vou ter acesso direto aos ouvintes, no caso, né? Então eu preciso trabalhar, né, em mim psicologicamente e na minha própria partitura tecnicamente. Eu preciso trabalhar essa passagem
né, que é a minha peça sai de mim, ela passa pelo intérprete, que chegará finalmente ao ouvinte. Esse caminho, né, dividido em dois, ele exige também um amadurecimento, né, de como você possibilitar que o intérprete perceba todas as meticulosas informações que você passa a ele por meio de uma partitura, e que o público, por sua vez, percepção, aquilo que aquela música, aquele compositor e aqueles intérpretes estão passando a ele sonoramente, né? E aí, gente, não tem fim, não tem fim, por isso o verbo perceber, né? Quão meticuloso pode ser esse processo, quão amplo, profundo, regular, detalhado, rico, instigante, né? É a possibilidade de você perceber mais e mais o que a sonoridade do mundo nos presenteia. Na verdade, é uma possibilidade contínua de prazer, de um prazer num sentido tão amplo, né? Um prazer de você ver que o mundo é gigante e que você pode se aproximar dele se você ligar os radares da percepção, né? De você poder usufruir. Aliás, para usufruir você precisa perceber. Se você não percebe, você não usufrui. A percepção, né? Claro que eu estou ampliando essa coisa da percepção tecnicamente falando, né? Óbvio, né? Mas enfim, é isso, né? Eu acho que a percepção, quando a gente estuda a percepção no conservatório, escola de música, um professor particular, não importa, quando a gente estuda a percepção, é como se fosse o final desse elo, ou quase o final desse elo de uma grande corrente, né? É uma corrente que realmente, como eu falei, começa com eu percebendo o mundo, eu, indivíduo, percebendo o mundo, o eu comunitariamente, não isso, como posso falar isso? Coletivamente, o meu eu coletivo percebendo o mundo, porque é claro que eu, como brasileira, né, como mulher, como brasileira, como sendo de São Paulo, eu tenho uma tendência, uma determinada percepção. Ela mais ou menos me direciona para uma determinada percepção. Então, a coisa, por exemplo, já começa aí, ou talvez antes, mas eu tô pegando daí, quer dizer, como você percebe a vida. Aí, de novo, como você decodifica isso em você mesmo, né? Você mesma. Como você passa isso para um papel, é uma outra decodificação, né? Como é que você vai transformar isso em escrita, né? Essa seleção da vida, como você decidiu fazer naquele momento, ou como você pôde fazer, porque nem sempre é uma decisão, é uma possibilidade também, né? E enfim, como é que você vai imaginar um intérprete? O intérprete nem sempre é conhecido, né? Ou você pode conhecer aquele, mas você não conhecerá os outros. Como você fazer com que os intérpretes conhecidos e desconhecidos do presente e do futuro poderão apreender a percepção que você teve do mundo, do universo, da vida, etc., para que ele também some a sua autopercepção da vida e siga, como eu falei, e siga adiante nessa tarefa, né? Nesse trabalho, nessa missão, nesse querer. Aí então nós temos a somatória de percepções. E, de novo, eu coloquei aí propositalmente um perceber que vai muito além de uma percepção unicamente sonora. Eu ouvir um som, querer ouvir, focar nesse som e destrinchá-lo, né? Como é que ele é, como é que ele pode ser, se eu estou criando, como é que ele pode ser, como é que eu posso torná-lo meu, esse som. Eu percebo um som de longe, né, de fora,
mas eu sinto que ele pode ser meu, ele passa a ser meu porque ele faz sentido para mim, mas eu vou tomá-lo tal e qual. Por exemplo, se eu ouço um canto de passarinho, eu vou tomá-lo tal e qual como música minha? Não, né? Normalmente o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro, né, do que esse passarinho, do que esse canto de pássaro passou no meu interior, né? Existe uma espécie de filtragem e ao mesmo tempo de mistura com o meu eu já existente, para que isso venha a ser a minha música que contém o meu canto de passarinho. E isso vai seguir, né? Isso vai seguir, como eu falei, como é que eu vou passar isso para uma partitura a ponto de que percebam esse meu passarinho, né? E como é que isso chegará ao público. Enfim, estou me estendendo muito, mas eu acho que, na verdade, se nós percebemos, quase tudo o que a gente trabalha em música está deixando esse perceber mais e mais, infinitamente, eu não encontro minha palavra, trabalhado, burilado, domado pelo meu querer momentâneo e querer também transmiti-lo adiante. Não sei se eu consegui colocar mais ou menos o que eu gostaria, mas é isso. É o papel ativo que todos nós temos ou podemos ter e como fazer disso uma ferramenta para a nossa profissão, né? Para o nosso trabalho de compositores, compositoras. Tá bem. Beijos.